De volta à Identidade Geral, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui pelo rádio ou pela televisão. Em todo o mundo, 243 milhões de pessoas são usuários de drogas ilícitas. E no Dia Internacional de Combate às Drogas, eu converso com a psicóloga Paula Freitas. Paula, muito obrigado pela presença aqui no Identidade. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer. Deixa eu começar aqui lendo um relatório mundial sobre drogas da ONU. Olha só, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos usa drogas ilícitas. O Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína e derivados. Isso é o que diz esse relatório. Por que esses índices são tão altos, Paula? Então, eu acredito que até pela possibilidade de conseguir as drogas hoje de uma forma tão fácil, hoje em dia a facilidade e também a cultura hoje do consumo. Você vê até mesmo nas grandes mídias reforçando ao jovem o uso. Então, você assiste uma novela, você vê, né, já pessoas estimulando aos jovens fazer o uso. Então, eu acredito que isso é um fator até cultural mesmo, da sociedade hedonista. Hoje existe muito esse incentivo à busca do prazer e a falta de limites também. E hoje em dia os jovens estão confundindo muito, sabe? O prazer com a verdadeira alegria. E muitos estão buscando o prazer na droga, acreditando que isso vai trazer uma alegria que realmente é só uma ilusão. E é tão interessante porque a gente vive uma sociedade hoje que tem muito mais possibilidade de informação, né? Então, a gente pode saber quantas pessoas morrem por causa do tráfico ou do uso das drogas. A gente sabe que vicia, desde a primeira vez que a pessoa está experimentando, vicia, que ela não tem o controle disso. As várias doenças e as várias consequências físicas que essa doença pode, é uma doença, o vício, né? Pode causar, mas mesmo assim as pessoas, elas continuam usando. Porque tem um fator que não adianta só também a pessoa ter o conhecimento a respeito. Muitos sabem do prejuízo, das consequências, mas sabem racionalmente. Mas existem aspectos, Wagner, que são emocionais, que levam a pessoa a ter essa atração por experimentar e também ter a identificação com o efeito que o uso traz. Então, eu acredito que a questão da prevenção, de orientação é importante, mas nós temos que fazer um trabalho muito mais voltado para a questão emocional e também espiritual, principalmente com os nossos jovens. Eu acho que você tocou num ponto essencial, o emocional aqui nessa história. E aí você tem uma grande experiência. Olha, você trabalhou em clínicas de recuperação durante 15 anos. Hoje você continua trabalhando nessa área, mas você faz um trabalho ambulatorial, atendendo dependentes químicos, particularmente. Você também faz o seu trabalho fazendo palestras com usuários, ex-usuários e tudo mais. A gente falou sobre o que leva as pessoas a usarem, mas agora a pergunta é o contrário. O que faz as pessoas realmente pararem de usar drogas? Olha, são vários fatores, mas o dependente químico, ele tem uma característica que, assim, ele gosta do efeito que o uso traz. Então, o primeiro ponto importante para ele tomar a decisão de parar é ele sentir que, apesar do prazer, ele está tendo as consequências. Então, muitas famílias não deixam o dependente ter consequências. Vou dar um exemplo. Ele faz uma conta com o traficante. Aí, muitas vezes, a família, para ele não sofrer a ameaça, vai lá e paga. Então, ele não está tendo consequências das atitudes que ele está tendo. Aí só o prazer é que fica ressaltado. Exatamente. Então, isso é um aspecto que faz com que o dependente continue fazendo uso. Mas, assim, o que leva a pessoa a tomar uma decisão de parar? Quando ele percebe que as consequências, que a dor do uso está sendo maior que o prazer. Entendi. E também quando ele começa a resgatar a capacidade de amar. Porque todo dependente, ele fica num momento muito egoísta da vida dele. Porque ele está muito preocupado com o uso, mas ele não está preocupado com as pessoas que estão envolvidas e que ele está prejudicando por causa do uso. Você usou a palavra família agora, até citando que a família vai lá e paga a dívida com o traficante, evitando que ele sofra consequências. Agora, família é algo super complexo nesse momento.
Porque eu imagino uma família que tem um filho, tem alguém no seio dessa família que é um usuário de drogas. Realmente é muito complicado, né, Paula? Você vê que o seu filho está envolvido com um traficante, os riscos que isso pode trazer para ele. Você tem vontade de realmente tomar a dianteira e fazer alguma coisa. Esse é um exemplo que eu dei. Agora, você atende não só o dependente, mas você atende os familiares desse dependente. E eu acredito que aí está uma grande chave para o abandono da vida nas drogas. Cerca de 80% dos dependentes que estão em recuperação hoje é porque tem as famílias que estão tendo também algum tipo de acompanhamento 80%. E tratamento. Exatamente. Então, porque a dependência química, ela é uma doença mental, física, espiritual, familiar e social. Então, ela pega todos esses aspectos. Então, entre elas, a familiar, é muito importante que a família tenha esse tratamento para ela poder ter um apoio e saber como ela também vai ajudar o dependente. Então, o primeiro passo que a família precisa entender, que ela não é culpada. Porque, normalmente, a família fica se sentindo responsável e culpada por ter um dependente. Mas, às vezes, não é? Não. Porque todo dependente, ele foi usar por uma escolha dele. Tá? Pode ter tido famílias que desestruturadas, que de alguma forma contribuíram com um ambiente, tá, disfuncional que levou o indivíduo, mas ela não é responsável, porque ele foi levado ao uso por uma opção dele. Ok. Né? Porque nem todos que estão em um ambiente caótico ou uma família disfuncional vão necessariamente usar drogas. Claro. Então, e existem pessoas que não tiveram esse cenário de uma família desestabilizada, uma família com problemas e foram usar drogas, né? Tudo isso é uma questão de opções. Por exemplo, no meu caso, eu vim de uma família que eu perdi o meu pai e perdi um irmão por conta do alcoolismo. E eu fiz essa escolha de não fazer o uso, de buscar um caminho oposto. E eu me lembro, Wagner, quando eu fiz até uma oração pedindo para Deus, né, que me ajudasse a lidar com tudo isso. E Deus me tirou dessa situação familiar, mas me colocou dentro de uma clínica com 40, com 50. Mas assim, quando você coloca essa situação na mão de Deus, Ele transforma todo esse sofrimento, toda essa dor em bênção. Porque hoje eu posso usar da minha experiência que eu tive enquanto familiar também de dependente químico, então hoje eu consigo ajudar outras pessoas que passam. Você sabe o que a família está passando, o que o dependente está passando. Agora, você me disse que perdeu seu pai e seu irmão por conta do alcoolismo. A gente muitas vezes foca bastante em falar sobre drogas ilícitas. Agora, nós temos drogas lícitas, mas que de lícitas só o nome, né? Porque é terrível esse uso. Olha, a cada 36 horas, o dado que eu tenho aqui, um jovem brasileiro morre de intoxicação aguda por álcool ou de outra complicação decorrente do consumo exagerado de bebida alcoólica. Isso é um dado do Ministério da Saúde aqui no Brasil. A cada 36 horas, um jovem brasileiro. Então, eu imagino que deva ter mães, pais desesperados com essa situação, se perguntando onde foi que eu errei, porque esse jovem deixou o seio familiar, morreu por conta do uso de drogas, ou está num consumo muito exagerado e os pais veem que o caminho pode ser muito difícil para esse filho. O consumo de álcool ou outras drogas, ele também pode ser prevenido? Eu acredito que pode, através, como eu disse anteriormente, através de um processo de orientação, conscientização, muito diálogo dentro da família. Eu acho que os pais devem estar muito acompanhando também, porque eu vejo que muitos pais hoje deixaram os filhos meio sem limites. Sabe, o filho sai, o pai não sabe para onde está, com quem está, o que está fazendo, não pede nenhuma satisfação. Então, eu acredito que esse acompanhamento familiar, trazer o filho mais para próximo... Isso é um trabalho de base, inclusive, né, Paula? Não pode ser quando o filho já está usando as drogas, tem essa mudança de comportamento. Isso deve ser feito desde o início. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Convida os amigos do seu filho para estar junto na sua casa, acompanhe mais de perto. Fica ali de olho. Exatamente. Eu acho que falta mais essa proximidade dos pais com os filhos.
A adolescência em si já é um momento que o filho ele se torna um pouco rebelde. É complicado. Ele tem essa necessidade de buscar uma autonomia. Então, normalmente, ele vai buscar um grupo de amigos onde ele possa se sentir parte desse grupo. E é o momento que ele se desloca, ele se afasta um pouco da família. Mas eu acho que é muito importante que a família tenha essa capacidade de trazer novamente esse jovem para perto dela. E eu acho que quando a família percebe que ela não está dando conta do recado, é importante também procurar ajuda, né, Paula? Procurar uma ajuda especializada, saber como ela vai conseguir, porque tem muitas famílias hoje que eu acho que o problema também é a questão da negação. Então, tem família que ela pensa, poxa, mas é só uma fase, é porque a namorada terminou, porque está tendo problema na escola e vai passar. E não é bem assim. Então, o que eu oriento é para essas famílias buscarem uma ajuda. Nós temos essa reunião toda quarta e quinta-feira, onde nós damos toda a orientação e apoio para essas famílias. E eu acredito que essas famílias tendo essa orientação já é um grande passo. E existe esse trabalho em todo o Brasil, né? As pessoas têm esse tipo de grupo de apoio em todo o Brasil. Existe o Alanon, existe o Naranon, existe o Amor Exigente, que são grupos também muito bons para dar esse apoio para a família. Bom. Paula, muito legal conversar com você, porque a gente vê que isso é muito mais do que um trabalho para você. Com certeza. Você perdeu familiares por conta das drogas, então você faz disso a sua vida. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando esse caminho, livrando tantas pessoas aí do caminho das drogas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. A gente vai fazer uma parada rápida agora para o intervalo. Na volta, eu recebo 4 amigas, que são autoras do livro Transcendentes. É daqui a pouco, o Identidade Geral volta em instantes.